De hoje até o dia 7 de fevereiro, acontece a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E aqui no Espírito Santo, gente, 2023 fechou com o menor índice de adolescentes grávidas dos últimos 6 anos. A queda foi de 33%. Foram quase 5.200 gestações de crianças e adolescentes com idades ali entre 10 e 19 anos. Já em 2018, foram 7.700 gestações. A gente está falando aí de um avanço muito importante. Mas se, por outro lado, a gente parar para pensar, olha aí, mais de 5.000 partos de meninas com idades entre 10 e 19 anos ainda é um número muito preocupante. E não faltam apenas políticas públicas, falta também, sabe o quê? O diálogo dentro de casa. Muitos pais, muitas mães ainda não têm coragem de falar sobre sexo com os filhos, sabe? Não se sentem à vontade. Por quê? Vamos desconstruir isso? Vamos mudar, essa estatística? Vamos contribuir com essa mudança? Vamos bater um papo, então, aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Luana Marocchi. Obrigada, Luana, pela sua participação. Boa tarde a todos. Elizabeth Eliseta, gente, que a filha dela foi mamãe cedo, também aos 15 anos, ou seja, você é vovó já, não é isso, Elizabeth? Obrigada pela sua participação, boa tarde. E também, gente, a gente recebe aqui a Raquel Costa, que foi mamãe, engravidou aos 17 e ganhou aos 18, não é isso? Boa tarde. Ganhei com 18 anos. Foi tranquilo, né? Uma gravidez tranquila, mas meus pais sempre conversaram bastante. Meus pais, assim, minha mãe sempre conversou bastante. Mas é aquilo, você é adolescente, você quer conhecer, quer ver como que acontece. E aí, tive um parto tranquilo, né, como eu falei. Tive todo um apoio da minha família, né? Não foi falta de aviso, não foi falta de nada, mas tive o apoio total da família. Geralmente, os pais pensam em conversar sobre isso depois que acontece, né, a primeira relação. Os seus conversaram antes? Minha mãe sempre conversou. Minha mãe, ela trabalha na área da saúde, então, assim, ela sempre conversou, eu sempre estive perto, sempre vi de perto, assim. E para você, como é que foi descobrir a gravidez ali aos 17 anos? A gente não espera, né? A gente nunca espera que aconteça com a gente, mas foi um choque, né? Eu sabia como acontecia, o que poderia acontecer posteriormente. Só que foi aquele choque assim na hora, mas depois você fala, não tem muito o que fazer, né? Vão amar, vão cuidar, vão se cuidar, ver o que acontece. E daqui a pouquinho você vai falar pra gente, né, do que você precisou abrir mão. Sim. Ali, 17 anos, na verdade, já iniciando os 18, Sim. né? Imagino eu ali aquela fase de início de faculdade, de estudos, como é que ficam esses planos? Daqui a pouquinho você conta pra gente. Elizabeth, como é que foi com a sua filha? Conta. Eu trabalhava na época no parquímetro, né? E eu vi que ela estava meio diferente, sabe? Na época ela morava com um rapaz, assim, namorava, né? E eu vi que ela estava diferente. Aí eu perguntava a ela, Lara, você tá estranha, você não tá grávida? Não, tô não. E quando eu fui trabalhar, ela mandou pelo WhatsApp aquele teste. Eu caí dura, Roberto, eu caí durinha. Ela não chegou para mim, conversou. Eu entendo ela, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, né? De sentar, de conversar, porque eu também não tive isso. Então, eu entendo ela, mas eu também não faria o que ela fez de mandar pelo WhatsApp que estava grávida. E ela tinha 15 anos na época. Eu a abracei e fiquei muito triste, sim, porque a mãe, ela quer o melhor para o filho, não que o neto não seja, né? Mas eu pensava assim, eu queria que ela estudasse, né? Fizesse uma faculdade, tivesse um emprego melhor, para depois pensar em ter filhos. Mas minha filha é tudo o oposto do que eu pensava, né? Então ela engravidou, mas eu abracei, eu ajudei, né? Ela foi morar comigo quando ela tinha 6 meses de gravidez. Eu acompanhei em todos, assim, o período, acompanhei também quando foi ganhar e tá aí até hoje, vovó. A vovó, como é que é o nome da netinha? Valentina. A Valentina. E como é que é o nome do seu filho? Davi Lucas. Davi Lucas. Luana, muito interessante esse relato da Elizabeth,
porque muitos pais ou não tiveram essa criação e não conseguem ter essa liberdade, essa intimidade de conversar com os filhos, né? Então não tiveram isso, não aprenderam dessa forma e também não conseguem desenvolver. Como é que quebra, sabe, essa forma, né? Assim, como é que os pais podem naturalizar esse assunto para conversar com os filhos? É assim, não tem uma fórmula mágica, né? Cada um vai encontrar a sua. E talvez por tentar buscar fórmulas mais mágicas, de ter um diálogo perfeito, é que as pessoas acabam evitando, porque fica ensaiando tanto, né? Então, assim, na medida que você acredita que aquilo vai instruir seu filho, né? Ou pergunta sobre se ele aprendeu algo na escola. Porque começar do nada é mais fácil começar quando ele é mais novinho, né? Já começa a ter ciências, já começa a falar sobre a transformação do corpo humano. Daí você já pode puxar o que a criança sabe, né? Tanto o menino quanto a menina. Que são as meninas que engravidam, mas os meninos também precisam ter essa educação sexual bem clara. Até porque a gente aqui está falando de gestação, mas a gente tem que se atentar a IST, né? Que não acabou, a gente ainda pode se contaminar e tudo mais. Então, desde novinho, o que você sabe, meu filho? O que você aprendeu na escola? Quando a pessoa tem mais dificuldade, ela pode pegar o viés da escola. E esses dias eu estava conversando com uma paciente minha que trabalha na Secretaria de Educação, e eu não sei se eu entendi errado, que também não era o ponto, mas eu fiquei sabendo que alguns pais não gostam dessas orientações na escola. E eu não sei se tinha sido proibido, eu não sei se eu entendi direito. Eu acabei não pesquisando, mas, enfim, assim, alguns pais não gostam até que os filhos tenham isso na escola. Então, isso você imagina em casa, né? Mas prevenir é a melhor forma, né? E o diálogo sempre, para qualquer tipo de coisa nas relações, é o melhor caminho. Faz do jeito que dá. Você falou conversar desde criança. Existe uma idade, a partir daquela idade, que a gente já precisa ter uma orientação um pouco mais próxima? Tudo depende de como é a cultura familiar. Tem famílias que são mais abertas, né? Tomam banho junto, fica exposto, trocando de roupa. Tem famílias que só fazem isso trancados no banheiro, no quarto. Então, vai muito da família. Como é que é a sua família? Né? Vocês têm abertura para falar sobre qualquer coisa? Então, depende. A criança vai chegar curiosa, né? Ela vai perguntar. Então, sempre dê respostas até onde ela sabe, né? Ela vai dar até onde eu sei, partindo de qual pensamento. Então, deixa ela se expor e aí você vai construindo esse raciocínio com ela aos pouquinhos. Não tem uma fórmula mágica, mas na medida que você vai dando liberdade, a criança vai se expressar, né? Criança gosta, adolescente, às vezes fica mais envergonhado, porque essa transição da adolescente, eles mudam um pouco, né? Às vezes era uma criança super aberta, eles ficam mais introspectivos, ou o contrário. Então, você vai avaliando, né? Às vezes a própria criança se nega, o adolescente se nega. Ah, mãe, para, pai, não vem puxar esse papo, Exatamente. não. Achando que você está querendo saber mais da intimidade da vida dele, se ele já está com namoradinha, se não está na escola. E eles acabam querendo esse afastamento. Principalmente quando eles se sentem invadidos, né? Assim. Seu filho é assim, Elizabeth? Meu filho é. Quantos anos ele tem? Tem 16. E aí, como é que você conversa com ele? Você já falou que com sua filha você não teve muito esse diálogo. E com o seu filho? Menina, eu me assustei quando abri a gaveta dele, tinha um monte de camisinha, eu caí dura. Aí falei, Bruno, você já tá? Aí ele, mãe, hein? É assim. Aí ele falou que... Aí eu fui mandar mensagem pro pai dele. Aí ele, Beth, a gente já conversa bastante. Eu acho que para um rapaz, assim, é melhor conversar com o pai do que com a mãe. Existe né? isso, Luana? Eu acho que depende muito do adolescente, né? Mas assim, talvez por ter os mesmos órgãos íntimos, né, seja mais fácil. E ter vergonha da mãe, né? Filhos não gostam de saber nem que os pais têm relação, de tão tabu que é esse assunto da sexualidade, né? E, infelizmente, a gente sofre essas consequências por conta disso. É muito tabu. Raquel, vamos voltar um pouquinho ao tempo, então. Você que é jovem, né? Quando a sua mãe... No caso, foi sua mãe, então, que conversou, não foi seu pai? Isso, foi minha mãe. Foi sua mãe. Quando ela tocou nesse assunto com você, qual foi a sua reação ao, sabe, abrir um pouquinho mais a sua intimidade, contar se já tinha relação sexual, se não tinha? Como é que foi a sua reação? Então, não foi tão diretamente, né? Porque minha mãe trabalhava, como foi, minha mãe trabalha na área da saúde, ela trabalhava com prevenção nas escolas, a respeito de DST e tal. E aí, quando eu comecei a entender, né, sobre esse assunto, já foi mais assim, pode acontecer não a gravidez. A gravidez seria o menor dos problemas. O maior dos problemas seria uma doença, seria alguma coisa que poderia
acontecer de forma que não deveria acontecer, né? E aí eu sempre ouvi muito minha mãe, eu ia em palestra com minha mãe, então assim, eu tive esse momento de aprender vendo pelo pior lado, digamos assim, um lado que, se não me cuidar, seria o pior dos piores, mas sempre ouvi minha mãe falando, olha, se acontecer, ninguém vai abandonar. Não vou ficar feliz se acontecer antes, né? Porque eu cresci ouvindo, não, primeiro você estuda, você faz faculdade, você casa e depois você tem filho. E não ao contrário. Então, assim, eu ouvia muito isso, mas na introdução foi um pouco mais tranquila, porque eu já via minha mãe trabalhando com isso. Então, assim, você vê algo acontecendo em outras de forma pessoas, natural, né? Isso, flui mais natural. Tem aquele medo, sim, tipo, e se acontecer comigo? Mas flui um pouco mais natural, porque você já tem... Minha mãe não chegava e conversava diretamente. Ela deixou aberto em, você quer saber? Ok, então vamos lá, eu trabalho com isso. E eu sempre tive orgulho de falar, não, minha mãe trabalha com isso, eu sei muito bem como é, o que posso fazer para não acontecer, todos os métodos. Olha só, aqui no nosso Facebook, a Camila Campos diz, eu fui mãe aos 16 anos, minha mãe não me deu colher de chá, não. Chamou meu namorado na época e disse que era para nós morarmos juntos, né? E que já queria o filho, né? Estou casada há 12 anos, graças a Deus deu tudo certo, né? Agora, é bem complicado, né? Ela até finaliza falando isso aqui. Vamos convidar, então, mais uma colega aqui para o nosso bate-papo, uma grande querida aqui do Fala Espírito Santo, a Claudinha Bastos. Ela também foi mãe aos 16 anos e vai contar pra gente como foi essa experiência na época. Claudinha, boa tarde. Boa tarde, Robertinha, boa tarde, pessoal. Eu tive essa experiência aos 16 anos. Bem complicado, porque eu tive que mudar toda a minha vida, né? Eu tinha 16, o pai do meu filho tinha 18, 2 moleques, sem perspectiva nenhuma, terminando a escola, eu estava no segundo ano do segundo grau, ele tinha acabado de sair, né, do segundo grau, sem trabalho, sem nada. Meus pais me deram um apoio até certo ponto, mas eu tive que ir embora para outra cidade, morar com os pais dele. Então, minha vida mudou radicalmente, né? O que você precisou abrir mão, Claudinha? Então, eu tive apoio dos pais dele, que foi muito importante. Eles me apoiaram a continuar estudando, mesmo grávida, seguraram as pontas por muito tempo para eu conseguir terminar o ensino médio, o segundo grau, né? Porque hoje é ensino médio, né? Depois comecei a estudar a faculdade, não consegui terminar por conta de alguns problemas que a gente teve financeiro, porque a gente estava começando a vida com uma criança. E aí tive que atrasar a faculdade, começar a trabalhar muito cedo. E eu comecei a trabalhar em obras muito cedo, tive que viajar muito, então eu me ausentei muito para poder criar meu filho. E o que me atrapalhou muito foi essa questão da criação dele. Eu tive que deixar ele ficar com o vô e com a avó para poder dar um futuro para ele, trabalhar e conseguir criar ele. Hoje está com 25 anos, bonitão, mas eu não acompanhei muita parte da vida dele, porque eu tive que trabalhar muito cedo. Não pude me organizar para poder ter ele comigo nesse período de trabalho. Muito interessante esse seu depoimento, né? Porque a gente vê uma gravidez é bem-vinda, é claro que é bem-vindo, um filho é muito bem-vindo, mas na hora certa, né? Porque a gente vê que impacta na vida emocional, impacta na vida financeira também. Deixa eu aproveitar a presença da Raquel aqui e saber como é que foi na sua casa, Raquel. Também teve todo esse impacto, igual a Claudinha contou, né? A vida financeira também fica complicada, o emocional, o estudo. Então, quando eu tive ele, eu estava no segundo ano, né, do ensino médio. E aí entra aquela cobrança que você se cobra de eu preciso estar com o meu filho. Eu não quero deixar essa responsabilidade para uma outra pessoa em ter que cuidar, mas fica, eu preciso estudar, né? E aí eu demorei alguns bons anos, né, para terminar o ensino médio, para querer ter essa vontade também, porque você fala, agora eu sou mãe. Então você parou um pouco os estudos na época? Cerca de 3 anos, mais ou menos, né? E aí, como eu ganhei ele já no final do ano, quando eu voltei, aonde eu estudei, não tinha essa preparação, porque eu era a única pessoa grávida na escola.
Então, e o preconceito? Não teve tanto, porque a minha sala, né, ela me acolheu desde quando eu entrei, me acolheu bastante. Eu ganhei ele, todo mundo, como que é? Gente, traz ele. E teve esse apoio tanto da família quanto da escola também, mas você fica assim, pô, o que eu vou fazer, né? E aí eu preferi, mesmo tendo apoio de pai, de mãe, eu preferi não trabalhar, não querer estudar, né, para poder estar perto, para ele também não sentir uma falta, porque entra tudo, entra a falta, você pensa, pô, meu filho vai sentir falta. Eu vou sentir falta dele pequenininho. Então, assim, entra muita coisa que fica na sua cabeça que você para e fala, o que eu vou fazer? E agora, é muito interessante porque a gente está aqui ilustrando com casos, né, ouvindo relatos de mulheres, de meninas. Mas isso também traz um impacto muito grande, Luana, na vida dos meninos, né, embora seja relativamente menor comparado com o da mulher, mas traz também, né? Traz, com certeza. Até porque, assim, se for um rapaz presente, que a família vai dar suporte, né? Porque a gente está falando também aqui de condições de estrutura familiar, que todos aqui deram suporte, que é muito raro, a gente tem que lembrar também, né? Muitas meninas são expulsas de casa, mas enfim. Então, vamos pensar um quadro que o menino seja bem-vindo para aquela família. Ainda assim, já é difícil, porque ou ele vai se mudar, né? Igual a Cláudia falou, ela teve o apoio da sogra, então talvez para o marido dela foi mais fácil participar. Então tem todo esse contexto, né, do menino se inserir na vida familiar, dos sogros, para estar perto do filho e tudo mais, e fazendo combinados, né, como que essas duas, entre aspas, crianças vão cuidar de outra criança. Olha só, tem mais comentários aqui. A Ludmila Machado diz, fui mãe aos 14 anos, finalizando o 1º grau. Foi difícil e me considero uma sobrevivente, palavras dela, viu? Falou que no início não teve apoio e aí mais tarde foi ter o apoio dos pais e dos irmãos. Hoje ela tem um filho de 25 anos, super bem sucedido na vida, né? Também tem mais comentários aqui. A Elaine fala, nossa, que bate-papo bem direcionado, né? Porque não dá para romantizar uma gravidez na adolescência. Dan Paulo também diz que é importante lembrar que mesmo a família sempre alertando sobre os cuidados, né, que se deve ter para não engravidar muito cedo, as amizades influenciam muito. E ele quer saber o que nesse caso pode ser feito, Luana. Olha, nesse caso, a gente pode fazer assim, minha filha, você menstruou, a gente está falando de meninas, né? Teve a primeira menstruação, vamos ao ginecologista, que geralmente é o certo a se fazer. Eu não sei quando você vai querer começar a sua vida sexual, se você vai compartilhar isso comigo. Então, vamos usar o método contraceptivo, que eu sei que você vai estar utilizando, já é uma forma bastante eficaz de evitar, pelo menos a gestação, né? E daí ST em diante, vai da consciência e realmente dos diálogos, da educação escolar, né? Em relação aos amigos, basta dizer, né? Você tem a opção de fazer as suas escolhas, né? A gente escuta muito isso em casa, mas quando você está sujeito, né, a educar outras pessoas... Se uma amiga já tem essa vida sexual e conta para outra, isso gera curiosidade nas outras colegas. Querem saber, fazem perguntas? Gera. Eu até tenho 2 altos relatos para fazer, porque a minha mãe veio do interior e quando eu tive 13 anos, que eu tinha acabado de ter minha primeira menstruação, de um jeito, assim, muito tosco, ela disse, minha filha, a partir de agora você vai começar a ter uns foguinhos e eu não quero que você apareça aqui nem grávida e nem com doença. Aquilo eu não entendi nada, né? Mal dava uns beijinhos e tal. E aí minhas amigas, na minha adolescência inteira, começaram a perder a virgindade. E eu fui ficando assustada com os relatos, porque eram experiências, às vezes, assim, onde, como ambos não têm muita experiência, não eram situações muito confortáveis, ainda mais para nós, no corpo feminino e tudo mais. Então, eu tive a minha primeira vez muito além. Então, assim, depende muito da cabeça do jovem. Assim, eu fui a última das últimas e as minhas amigas não me influenciavam. Pelo contrário, assim, eu dava graças a Deus de não estar experimentando certas experiências. Mas, assim, e também não tive tantos mais diálogos lá em casa. Fui por observação, né? A gente tem que compreender também, gente, que a gente não vai estar aqui na Terra para errar tudo sozinho. A gente tem que aprender com os erros dos outros também. Então, você tem o diálogo, você dá as instruções. Às vezes a gente acha que o adolescente ele não está ouvindo só porque ele não quer conversar ou não quer falar dele mesmo, mas ele vai ouvir, ele vai filtrar alguma coisa que você fala. Então, pelo menos, né? Olha só que interessante o comentário aqui do Eldson, quando respondendo até a pergunta do Dan Paulo sobre a influência das amizades, ele diz que depois do parto as amizades somem, né, rapidinho. E aí se você tem 100 amigos, você olha para o lado, só ficam ali 3 ao seu redor. Aconteceu isso com a sua filha? Aconteceu. E acontece até hoje, né?
ela engravidou 2 vezes, né? Teve a Valentina, porque eu estou falando em relação à Valentina de 15 anos. Afastou mesmo. E ela tinha tanta amizade, mas muita amizade. E isso afetou até o psicológico dela, por exemplo, sabe? Aquela... Já é difícil, né? A gente ter aquele momento ali de pós-parto, é complicado, já não é fácil quando você tem toda a estrutura familiar. Imagina, então, uma gravidez na adolescência, sem amigos. Quando ela engravidou, ela acreditava que ia ficar com o pai da criança. E nisso não aconteceu. Ele começou já a traí-la, né? Grávida. Então, ela já estava com o psicológico dela já bem ruim. Ela só vivia chorando. Aí, depois, foi afastando as amizades também. Por isso que é muito bom a mãe da adolescente perceber isso, né? Não botar para fora, né, rejeitar, achando que, né, errou, porque nós erramos também a todos os momentos. Então, tipo, eu abracei a minha filha, né, eu não joguei ela, eu abracei. Por mais que nós duas não se damos muito bem por causa do temperamento dela, que eu já te falei, e o meu, eu abracei ela. E ela realmente ficou totalmente sozinha, não tinha amigos. Não, lembrando que uma menina chamada Meire, que é até a madrinha da Valentina, ela abraçou a Lara. Ela pegou a Valentina como se fosse dela, ela levava para passear, ela comprava roupinha. Então, eu agradeço a vida da Meire até hoje. Oh, que lindo, gente. Né? É aí que a gente vê as verdadeiras amizades. E, Raquel, você disse que não enfrentou o preconceito durante a gestação. Mas depois que nasceu, você percebeu, houve afastamento de algumas amigas, de alguns amigos? Então, tem, porque acaba sendo uma vida diferente, né? Acaba sendo, a sua rotina muda. Algumas amizades, sim, né? A gente consegue contar no dedo quantas são, sim, que desde a gravidez e até então estão. Claro que hoje a vida a gente não consegue conversar todos os dias, tá o tempo inteiro, não consegue. Mas a Vitorinha, por exemplo, cara, conheci na escola e ela manda mensagem, pergunta de Davi. Há poucas amizades, né? Estão ali e na época, assim, você vê muita gente junto. Você tem algumas pessoas que estão ali perto de você. Mas quando nasce que você vê, pô, não é assim. Eu tenho algumas pessoas que estão ali, tem outras que, não é... Não, a gente não consegue julgar, porque são momentos diferentes, né, da vida, mas sim acaba que, ou pode ser virar chacota, por exemplo. Não, mas ela já tem filho, deixa ela não se envolve mais com a gente porque ela não quer, mas às vezes mas, pô, ela tem filho, então descarta. Tem agora um problema, digamos assim, né, porque hoje a gente vê muitas meninas não engravidam porque acham que é um problema, né? Vai atrapalhar a minha vida, mas às vezes não é só essa questão, né? Mas acaba que poucas amizades restam, né? Só que aí vem as amizades que você perde e vem as amizades que você constrói depois, né? Sim. Aí vem a amizade que você constrói depois, que não, é seu filho. Às vezes a pessoa pode não ter um filho, mas não, é um filho. Vão acolher. Tem mais comentários aqui também. A Josi Fernandes diz: boa tarde, tive minha filha aos 15 anos e praticamente perdi a minha vida porque não estudei, não trabalhei, fiquei só por conta dela. E meu ex era bem mais velho do que eu e me prendia muito, né? Também tem um comentário da Cristiane. Ela diz: eu fui mãe aos 16, aos 17 e aos 18 anos. Foram 3 gestações, uma após a outra. Tive que reparar tudo. Hoje eles vão fazer 31, 30 e 29 anos. E tenho 2 netos. E hoje eu faço minha faculdade, correndo atrás de tudo que eu não pude fazer antes. Essa é uma realidade, né? A pessoa, o pai ou a mãe, precisa interromper, às vezes, que a gente vê muito isso acontecendo, o foco nos estudos para se dedicar ao filho. Deixa eu voltar a falar com a Claudinha. Ela continuou com a gente por ligação de vídeo. Vamos ver com a Claudinha como que depois, né, quando o filho foi para a adolescência, você teve esse papo com ele, Claudinha? Então, Robertinha, meu filho ele não morou comigo, mas ele sempre passava as férias comigo, porque ele estudava, ficava com os avós, eu viajava muito, então a gente optou por deixar ele numa cidade fixa para não ter que sofrer tanto com essas mudanças.
Mas eu sempre conversei com ele. E hoje ele é até um pouco reprimido, porque ele foi criado na igreja e certas doutrinas tolhiram ele de algumas coisas. E hoje ele está com 25, ele já conversa mais abertamente comigo. Ele fala: mãe, tem certas coisas que eu penso assim, penso assado, me travo aqui, me travo ali, por conta da criação que eu tive, né? Então, essas questões às vezes atrapalham também um pouco, né? Eu não estou falando que são erradas, mas dependendo da maneira que elas são passadas, elas também podem atrapalhar um pouco. Tá certo. Claudinha, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, trazendo um relato muito importante nesse alerta aí pra gente prevenir essa gravidez precoce. Obrigada, uma boa tarde para você. E obrigada, olha, aqui no nosso Facebook a gente tem mais comentários. A Maricilda Borges diz: diálogo é bom, é preciso, mas não livra a gravidez de ninguém. O importante, em caso aconteça, né, é assumir e seguir em frente, porque a gente sabe que tem muitas realidades que, às vezes, a pessoa fica completamente desamparada, né? Tem pais, tem mães que colocam para fora de casa e tudo que a pessoa precisa naquele momento, uma vez que aconteceu, é o quê? Se sentir amparado, né, Luana? Não tem como voltar atrás, como a Raquel disse. Exatamente. E aí a gente vai buscar amparo em amigos, em outros familiares que geralmente acolhem, né? E a Maricilda está certíssima, né? Aceitar a realidade e lidar do jeito que dá, na hora que dá, com as ferramentas que tem. Isso é a vida, na verdade, né? Não é só sobre gestação. Foi o que a Elizabeth fez, né, com a filhona, né, Elizabeth? Isso. Foi muito importante, né? Inclusive para as duas, né? Nessa relação. Nossa, a gente ama muito a Vavá. Manda um beijo então pra netinha, gente. A Valentina. Valentina, a vovó te ama. Beijo. Isso aí é você também. Então, Raquel, deixa um beijão aí. Beijo, Davi. Mamãe ama você. Né? Porque quando a gente também se imagina, não dá para se imaginar, né? Uma vez que a gente se torna mãe, que a gente se torna pai, não dá para pensar a vida sem eles mais, né? Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Uma boa tarde. Dá um beijo no Davi, dá um beijo na Valentina, também na netinha. Obrigada, Lu. Obrigada. Dá um beijo na sua mãe. Obrigada, Bibi, por me instruir. Isso aí.